Sicoob é patrocinado pela Bet Nacional, a Bet dos brasileiros. Aponta seu celular pro QR Code que tá aparecendo aí na tela e joga com responsabilidade, hein? A ansiedade é o mal do século XXI? Ou é um exagero dizer isso? Olha, é um pouco relativo, né? Porque antes desse nome, ansiedade, a gente tinha um outro mal do século, final do século XIX, chamado neurastenia. E quando você vai olhar, irritação, uma sensibilidade a barulhos, uma reatividade de afetos, né? A pessoa assim meio maníaca, meio sensível demais, e que você pode dizer, olha, aquilo já estava lá, né? Foi descrito nos Estados Unidos, na situação em que as pessoas estavam assim saindo das cidades do interior e indo para as grandes metrópoles. Então, naquela situação, a diferença de vida, ela é muito impactante. Você tinha carro chegando, relógio de pulso, trabalho num esquema, vamos dizer assim, contínuo. E a gente tem hoje um outro tipo de aceleração, né? Digital, telas, não perca tempo. Eu diria que é um mal, se não é desse século, ou de alguns séculos. Uhum. Né? Ele vem... O Brasil é campeão mundial, né, em grandes metrópoles, de ansiedade, terceiro lugar em depressão. Nossa. Muitos dizem que a ansiedade e a depressão elas são uma espécie de mesmo transtorno. São transtornos conjugados. Então, quem não está é ansiedade, depressão. E quando você vai sair da depressão, ansiedade, né? Isso tem a ver com a nossa forma de trabalhar, com a nossa forma de falar, né? Com a linguagem e com a nossa forma de lidar com desejos, né? E com relação à ansiedade, qual que é o tratamento, seja ele medicamentoso, seja terapêutico, né? Assim, cada ala da medicina defende algo diferente ou depende do caso a caso? Como é que funciona isso, assim? Porque já ouvi dizer que, assim, olha, você está com ansiedade, de repente o melhor caminho para você é procurar psicanálise. Ou, por exemplo, às vezes procurar um psiquiatra e ser diagnosticado com um determinado medicamento ali e tal. Uhum. Qual que é o caminho para a gente cuidar disso no dia a dia? Então, eu diria que é aquele caminho que é o melhor para você. Uhum. Né? A gente tende a achar assim, ansiedade, depressão são doenças. Então, você tem uma especialidade que cuida daquela doença, né? Dermatologia, oftalmologia, cardiologia, né? Mas quando a gente fala em patologias mentais, a palavra nem é doença. Né? Uhum. Você vai ver que eles não vão dizer assim, ó, você tem uma doença mental. Eles vão dizer que você tem um transtorno. Um transtorno. Né? Que é uma variação, mas é justamente uma palavra que foi escolhida para dizer assim, olha... Isso ele tem uma inflexão neurológica, então você pode tomar uma medicação, tem uma inflexão psiquiátrica, você vai tomar outras medicações. Isso tem que ver com a maneira como você sofre, então isso tem que ver com a psicologia, isso tem que ver com os seus conflitos, isso tem que ver com a psicanálise. Então é próprio, e me parece assim, a atitude mais razoável, você imaginar que isso é uma confluência. Né? Assim como uma confluência de aspectos da vida da pessoa, é uma confluência de formas de tratamento também. Né? Então, tratamento pela fala, tratamento às vezes mais ligado assim, a certas disciplinas e técnicas, né? Então, relaxamento, deflacionar a consciência, mudar o nível, né? Da imagem para a palavra, da palavra para a imagem. São abordagens diferentes. Né? E o que a gente vê na prática é que as pessoas misturam, então fazem uma espécie de alquimia, cada uma aquela que combina melhor, ou elas encontram um caminho que está mais adequado para a sua ansiedade. Né? Você acha que a alta da tecnologia cada vez mais voraz tem deixado as pessoas mais ansiosas? Eu sinto um pouco isso. Sim, tem pesquisas, né, que vão mostrando isso, né? Principalmente, eu não diria tecnologia em geral, mas pensa como é que é a nossa relação com cliques, né? Com telas. Né? Ela é feita para a gente acelerar. Né? Ela é feita para a gente entrar no scrolling. Ela é feita para, tô aqui, mas faça alguma coisa. Clique aqui, escolha lá. Você clica num vídeo e acelera ele em duas vezes. Pra você assistir ele acelerado, pra você economizar Por exemplo, né? Essas são práticas que elas vão acelerando o nosso jeito de funcionar, a cognição, a reatividade para o outro. Isso tudo vai produzindo um estado de mundo, né? Em que a aceleração é sempre boa. Né?
Não está sendo dito isso por todo lugar. Não perca tempo, acelere, vamos mais rápido. Talvez a gente tenha chegado num limite, sabe? Um limite da máquina, né? Você vai acelerando, você vai produzindo mais, você vai aumentando a tua jornada de trabalho, entra no sábado, fim de semana, quando você vê, não tem mais espaço para você estar. Você está sempre indo. Indo para um lugar ou voltando. E é aí que acontece o burnout ou não? O burnout é uma síndrome descrita em 73, né? Num contexto justamente que você está tendo ali alterações na forma de trabalhar muito fortes, né? Que vieram com o neoliberalismo. E ele é uma patologia curiosa porque está associada com o trabalho, né? E ela tem um espectro mais ou menos conhecido. Então, primeiro você tem assim, doenças crônicas, tenossinovite, resfriados e tal. Daí você começa a se isolar, daí você só fala do trabalho, daí você faz uma depressão, daí você compensa a depressão com terapêuticas do tipo fitoterápicas ou químicas, ou cocaína, ou com maconha, e daí você vai indo e chega num momento em que você passa do seu próprio limite, e daí não adianta mais tirar férias de um mês, porque não vai voltar para o teu funcionamento anterior. Mas aí você, em geral, já perdeu. Família complicou, relação com os filhos ficou difícil, amigos não tem, a pessoa vai se isolando, né? Então ela corrói. É um processo. É um processo, exatamente. E a gente pode dizer que a ansiedade, a depressão também são processuais, né? É mais raro que de um dia para o outro alguém acorde com depressão. Exatamente.